Nesta videoaula, eu quero comentar o texto As Políticas Públicas na Ciência Política, do professor Eduardo Marques, que é do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. No início do texto, o professor Eduardo Marques se pergunta o que são políticas públicas, e ele vai adotar uma definição relativamente simples, mas bastante utilizada, de políticas públicas como o Estado em ação. Existem várias definições de políticas públicas, nenhuma esgota o que são exatamente políticas públicas, mas esta definição simples de políticas públicas como o Estado em ação aponta para a ideia de que política social, política fiscal, política de desenvolvimento, política para a regulação do trânsito, tudo isso são políticas públicas. Tudo o que envolve o Estado, a ação do Estado, são políticas públicas. Então, nessa definição e na própria área de políticas públicas, por mais que as coisas tenham mudado e que hoje você tem uma interação bem maior entre Estado e sociedade, entre Estado e mercado, Estado e sociedade civil, no âmbito das políticas públicas, o Estado continua sendo o ator principal. Então, estudar políticas públicas, segundo o professor Eduardo Marques, visa responder por que e como o Estado age, como age, dadas as condições que o cercam. Então, como dito, a área de políticas públicas tem como o ator central o Estado. Porém, existe uma diferença de perspectivas, quando você olha para a área de administração pública e a área de ciência política, no que diz respeito a ver, a olhar para a questão das políticas públicas. Então, a administração pública, no que diz respeito às políticas públicas, tem preocupações, digamos assim, mais operacionais e normativas, e, vale dizer, preocupações mais técnicas, enquanto a área de ciência política, ela atenta mais para a questão do poder, dos conflitos políticos, então tem uma preocupação mais analítica. As políticas públicas para a ciência política, ela remete mais à questão dos processos complexos, cheios de plenos de conflitos, e gerado por vários centros de dinâmica. Então, a ciência política visa compreender como que os vários atores interagem, como que eles entram em conflito, como que eles defendem interesses e como que esses interesses, conflitos e articulações, interações, desembocam em certo conteúdo, em certo produto, que nada mais é do que nós chamamos de políticas públicas. O que eu vou falar agora não está diretamente no texto do professor Eduardo Marques, mas são duas noções importantes para a gente entender o que são políticas públicas. Então, na área de políticas públicas, é comum o termo ciclo de políticas públicas. Esse ciclo, existem várias definições, várias formas de organizar, mas a mais comum é a noção do ciclo de políticas públicas, que envolve, primeiro, a etapa dos problemas, depois a etapa da formação da agenda, depois o da formulação ou decisão de políticas, a fase da implementação e, por último, a etapa da avaliação de políticas. Então, a questão do problema é muito importante. Por quê? Porque na sociedade existem várias questões estão colocadas, mas nem todas são identificadas como problemas para o qual o Estado deve dar uma resposta. Então, exemplo, a questão ambiental. Até os anos 70,
a questão ambiental não era encarada como um problema e, portanto, não existia política pública, né, ação do governo no âmbito da questão ambiental. Evidentemente, atualmente, a questão ambiental é um dos principais problemas a ser encarado, né, pelo Estado, né? Então, o Estado precisa formular políticas públicas, né, para a questão ambiental. Mas foi um percurso muito grande até a questão ambiental deixar de ser uma simples questão e se tornar um problema, como algo percebido pela sociedade como algo que necessite, né, de resposta do Estado. E, além de se tornar um problema, a questão precisa entrar na agenda, né? Então, essa própria questão ambiental, né, precisou passar por esse processo, né? Precisou virar um problema e depois precisou entrar na agenda governamental. Então, existem uma série de questões, ou melhor dizendo, de problemas que ainda não entraram na agenda. Por exemplo, um outro problema, né, digamos assim, o de moradores de rua. Né? A sociedade já identifica, né, isso como um problema, mas esse problema, né, que é a existência de um número grande de moradores de rua, né, nas mais variadas cidades do Brasil, esse problema, né, pelo jeito ainda não entrou na agenda. Então, não existem ou existem muito poucas políticas públicas, né, para esse problema dos moradores de rua. Por quê? Porque é uma questão que ainda não entrou na agenda governamental. Então, há autores, né, que discutem justamente essas questões, né, como que uma questão vira um problema e como que ela entra na agenda. Né? Então, tem questões que entram na agenda e problemas que entram na agenda, e tem problemas que simplesmente não entram na agenda governamental. E se eles não estão na agenda, não é possível você, evidentemente, formular, né, uma resposta, uma política pública para eles. Né? Então, são etapas muito importantes. Né? Então, para transformar uma questão em problema, né, você precisa de dados, você precisa de pesquisa, né, a respeito, você depende do humor político, né, da sociedade, né, sobre aquela questão. E para entrar na agenda também, você depende, né, de dados, né, de pressão política, né, do humor, né, da sociedade em relação àquela questão. Se você não tem, né, todo esse processo, você não vai ter uma simples questão transformada em um problema e esse problema inserido na agenda governamental. Em terceiro lugar, nós temos a etapa da formulação. Aqui é onde o sistema, né, os vários atores, né, e instituições, né, interagem para, né, a formulação de uma resposta ao problema. É aqui onde você cria, né, a política pública propriamente dito. Né? Então, a formulação envolve o quê? A tomada de decisões. Né? Então, quanto de recurso você vai alocar, né, para aquele problema, né? Quais são as soluções disponíveis, né, para resolvê-lo. Né? Então, tudo isso envolve, né, a tomada de decisão. Então, é algo capital, né, no âmbito das políticas públicas, o processo de formulação. Mesmo porque a ciência política mostra que não é um processo eminentemente técnico, né? Ele envolve ideias, conflitos, interesses, né? Então, muitos autores priorizam, né, a questão da formulação das políticas públicas, né? Então, é o processo decisório que se dá nessa etapa. Uma quarta, né, etapa do ciclo de políticas públicas é justamente o da implementação. Então, após a formulação, né, de uma política, evidentemente, ela precisa ser implementada. E não é uma fase também meramente técnica. Por quê? Porque depende, né, a implementação de uma política depende
dos burocratas, né, que vão implementá-las, depende, né, do público-alvo, né, depende dos recursos disponíveis, né, quer dizer, implementar é um processo também que envolve conflito, ideias, interesses, né, evidentemente tem que seguir a política formulada, né, mas a implementação é também um processo complexo, né, que envolve uma série de situações, né, e aí entra em cena, né, a questão dos recursos disponíveis, né, como já falei, do tipo de burocrata que vai implementar aquela política e também, né, a percepção, a visão, né, as características, as condições do público-alvo da política. Por último, nós temos o processo de avaliação, né? Então, é fundamental você avaliar, né, os resultados, né, da política. No entanto, a avaliação ela não pode ser meramente quantitativa, né? Ela depende também de uma análise qualitativa. Por exemplo, um programa que visa gerar empregos, né? Então não basta apenas verificar, né, quantos empregos foram gerados, mas se perguntar pela qualidade daqueles empregos, né? Se são empregos que respeitam, né, as leis trabalhistas, se são empregos que não envolvem, né, um alto nível de insalubridade para os trabalhadores. Enfim, são sempre questões, né, que a avaliação tem que colocar, tem que fazer, né? E também é muito importante a questão de quem vai avaliar, quem está avaliando, né? É gente com independência ou é gente do próprio programa, né, em foco, né? Então, quem avalia os avaliadores, né? Também é uma questão fundamental. De qualquer forma, a política pública sempre vai depender do quê? Da avaliação, né, para corrigir, né, os seus problemas. Outra noção importante para a gente entender do que estamos falando quando colocamos o termo políticas públicas é essa diferenciação, né, entre a língua inglesa e as línguas latinas. Né? Nas línguas latinas, nós usamos sempre a palavra política, né, para falarmos de instituições políticas, de processo político e de conteúdo, né, resultado da política. Sendo que na língua inglesa são utilizadas 3 palavras, né? Por exemplo, a palavra polity, né, que quer dizer instituições, ou seja, como que as instituições políticas se organizam, então como se organiza, né, o sistema eleitoral, né, a relação entre os poderes, né, como se organizam as instituições dentro do poder legislativo, né, no âmbito do poder executivo, enfim, todo o complexo, né, normativo, institucional, os países de língua inglesa chamam de polity, né, quer dizer, é o nível propriamente institucional. Outra palavra que eles utilizam e que nós chamamos também de política é a palavra aí, né, o âmbito da politics, que é o processo. Ou seja, apesar de um nível institucional que sempre existe, né, cada ator tem os seus interesses, né, e a partir disso existe disputa, né, competição entre os vários atores, né. Então, esse nível de conflito, a organização, né, do processo, né, que se dá, tudo bem, no âmbito institucional, né, mas envolve atores, envolve visões de mundo distintas, né, envolve conflito político, né, os países, os autores de língua inglesa chamam de politics, né, nós também chamamos isso de política, né, mas aqui você vê que é um nível de organização, digamos assim, distinto do meramente institucional. O nível institucional são as regras, né? Com aquelas regras, cada ator atua de uma forma, né? Então você tem dentro das instituições a organização do processo político propriamente dito. E
Por último, você tem uma terceira palavra em língua inglesa, que é a policy. A policy é propriamente a política pública, é o conteúdo, né? Então, a partir de um nível institucional, né, a partir também de um processo, né, são criadas, né, as políticas, né, que nada mais é do que o conteúdo, né, o resultado tanto das instituições quanto do processo político. Então, em políticas públicas, nós estamos falando, né, do resultado, da polity e da politics, né? E os países de língua inglesa chamam isso de policy. Então, política pública é o resultado, é o conteúdo, melhor dizendo, de todo esse processo. Mas nós, países, né, somos um país de língua latina, chamamos tudo isso de política, né? Então, a gente pode ter um certo nível de confusão por conta disso, né? Já os países anglo-saxão, eles separam, como dito, né, esses três momentos, né, e utilizam três palavras, né, para distinguir cada um deles, né? A palavra polity, instituições, a politics, que é o processo, né, a interação entre os vários atores, né, e a policy, que é o resultado, né, desse processo que se organiza no âmbito institucional. Então, dito isso, a gente verifica que políticas públicas estão aqui, ó, no âmbito da policy, né, do conteúdo, embora, evidentemente, o nível institucional, o nível do processo vai impactar justamente as políticas públicas. Voltando ao texto do professor Eduardo Marques, ele vai falar, né, dos precursores da área de políticas públicas. Então, o principal deles foi o Harold Laswell, né, que tem um livro, vários livros, mas talvez o livro mais famoso do Laswell se chame Política, né, quem obtém o que, quando e como, né? E para nós o Laswell foi importante porque ele foi o primeiro a falar em policy análise, né, em ciência do governo. Então, aquela classificação, né, do ciclo de políticas públicas é bem semelhante à classificação do Laswell, né? Ele foi o primeiro a falar não só em policy análise, mas também, né, em ciclo de políticas públicas, né? E ele tinha como objetivo, né, a compreensão dos efeitos dos contextos sociais que cercam as políticas, né? Mas o mais importante para nós é verificar que o Laswell ele estabeleceu um trabalho muito centralizado na ideia de racionalidade dos processos de decisão, né? Então, ele vai focar, né, a questão da decisão, da formulação de políticas públicas, né, como o momento, né, mais importante aí da produção de políticas públicas. Para ele, a implementação de políticas públicas era um processo meramente técnico, né, então ele não vai enfatizar muito a questão da implementação de políticas públicas, ele vai lidar principalmente com a questão da tomada de decisão, ou seja, da formulação, né, de políticas públicas, e vai sempre ver esse processo como algo racional, né, o processo de decisão como algo eminentemente racional. Mas ele foi talvez o principal, né, precursor da área de políticas públicas, né, principalmente nos Estados Unidos. Outro precursor foi o Herbert Simon, né, que também vai concentrar forças, né, no processo de decisão, né, o processo de decisão vai manter, né, a centralidade. Quando a gente fala decisão, estamos falando também de formulação, né, de políticas públicas, só que o Simon já começa a apresentar, mostrar certos limites, né, para o conceito de racionalidade, né, no âmbito aí das políticas públicas, quer dizer, a racionalidade, mas há também disputa, irracionalidade, interesse, né, mas o Simon continua, por um lado, batendo principalmente na tecla, né, preocupado principalmente com o processo de decisão, né, mas, repito, já vai apontar
para alguns limites aí do próprio conceito de racionalidade, né? Mostrando que políticas públicas é centrada principalmente na ideia de racionalidade, mas há limites para essa racionalidade. O outro precursor importante foi o David Easton, né? Que ele vai trabalhar muito com a ideia, né, de sistemas, né, e com a interação entre o que ele chama de inputs, entradas, e outputs, né, que são as saídas, né, digamos assim. Né? Então, a sociedade, né, vista aqui como um determinado sistema ou um conjunto, né, de sistemas, ela apresentaria, né, demandas, né, são as chamadas entradas, né, para o governo. E esse governo, ou Estado, né, não vamos agora fazer essa distinção, ele apresentaria as soluções, né, os outputs, né, que pode ser traduzidos aí como saídas. Né? Então, o professor Eduardo Marques vai dizer, né, que para o Winston, políticas eram entendidas como respostas do sistema a impulsos desde fora. Né? Então, você tem um sistema Estado, né, que receberia demandas, né, impulsos, né, da sociedade, sendo o Estado pensado como um alocador automático e técnico que responderia a conflitos e disputas externas a ele. Né? Então, para o Easton, os conflitos estariam no âmbito da sociedade, né? E não do Estado. O Estado, ou melhor colocado, né, o governo, ele seria, né, um organismo eminente técnico, né, racional, que daria respostas, né, aos interesses, às demandas, né, aos conflitos existentes na sociedade. Então, aqui, né, o foco continua a ser, né, no processo de decisão, né, ou seja, na formulação, né, de políticas públicas. No mais, para o Easton, né, como o Estado seria um organismo eminentemente racional, técnico, né, a implementação da política pública seria também um processo técnico, um processo racional. Mas, enfim, ele é importante porque já mostra essa complexidade, né, entre o sistema, né, digamos assim, o conjunto de sistemas fora do Estado e o papel importante, né, do Estado ou do governo, né, na resposta aos problemas, né, aos conflitos colocados pela sociedade. Enfim, mas até aqui o que a gente vê? Que a ênfase dos autores é na questão da formulação das políticas públicas. Eles não estão muito preocupados ainda com o processo de implementação, mas eles mostram, por um lado, como que esse processo, né, de formulação e tomada de decisão é um processo bastante complexo, embora a ênfase seja principalmente na questão da racionalidade, né, que envolve o processo de tomada de decisão. Então eu vou parar por aqui. Essa é apenas a primeira parte, né, de exposição, principalmente do texto do professor Eduardo Marques. Eu retornarei, né, numa segunda parte, né, da videoaula, colocando outras questões, né, sobre a área de políticas públicas. Muito obrigado e até breve.